Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, mas é muito bom estar mais um módulo aqui com vocês. Eu sou o pastor Gustavo Nicolau e eu vou ter o prazer de caminhar junto com vocês nos próximos dias ou nas próximas aulas, dando a introdução a um tema extremamente abençoador e abençoado que são os evangelhos. Um olhar sobre os evangelhos, tentar entender e introduzir esse assunto que é tão vasto, tão dinâmico e tão enriquecedor para as nossas vidas. Então eu te convido, nesses dias de aula, a separar um tempo e ler os evangelhos. Tirar um tempo para ler os 4 livros. Serão 3, 4 semanas juntos aqui. Se você pegar aí um evangelho por semana, você consegue ler todos eles e ter um panorama geral daquilo que a gente vai estar tratando. A nossa aula vai girar em torno de... Nós vamos trabalhar 3 assuntos. Vamos tentar matar esse assunto em 3 encontros. O primeiro encontro, nós vamos falar sobre o contexto geopolítico do mundo do Novo Testamento. O que estava acontecendo ali antes e naquele momento onde o Evangelho, o nascimento de Cristo Jesus, onde tudo ocorre. É a aula de hoje, 400 anos de silêncio, a página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. A nossa segunda aula, nós vamos tentar olhar para o judaísmo do segundo século. O que é isso? Do primeiro século, desculpa. Que é o contexto religioso do mundo do Novo Testamento, quando do surgimento dos evangelhos ou do nascimento de Cristo Jesus. Nós vamos olhar para esse contexto, ou seja, para todo o plano de fundo. E depois nós vamos falar sobre os evangelhos em si, os sinóticos, o evangelho de João, vamos passar um pouquinho, ver a estrutura de cada um deles e tentar olhar e dar uma introdução para você depois se aprofundar um pouco mais. Então vai ser um bom tempo, vamos ser uma aula bem interessante que vai servir como uma introdução para você mergulhar mais fundo nesse tema tão importante que a gente tem à nossa disposição. Então vamos lá, 400 anos de silêncio. A página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando a gente olha na Bíblia, eu tinha um amigo que ele gostava de fazer o seguinte: ele ia ler a Bíblia de manhã, então ele pegava ela, ele abria, botava o dedo e falava, bom, Deus quer falar comigo isso aqui, né? E aí ele lia aquilo que Deus queria falar com ele. Aí um dia ele abriu e caiu exatamente entre a divisão do Novo e do Velho Testamento, aquela página em branco que tem ali dividindo o Novo do Velho Testamento, e ele olhou para a gente e disse, bom, Deus não quer falar nada comigo hoje, Deus está em silêncio. Quando a gente olha, e talvez muitos de nós, quando olha para aquela página, parece não encontrar muita conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente tem ali o último livro profético, que é Malaquias. Ele termina abruptamente os escritos proféticos, e a próxima coisa que a gente vai ver é o anúncio da genealogia de Jesus por Mateus. E aí a gente tem, parece que uma desconexão de tempo. E nós costumamos a dizer que nesse período interbíblico não houve voz profética de Deus. Mas mesmo sem ter voz profética de Deus, nós sabemos que Deus trabalhou ativamente na história do mundo, preparando o mundo, né, ou tornando o mundo, trazendo aquele momento ideal, aquele momento correto que Paulo, o apóstolo, define depois em Gálatas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ele diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho nasceu de uma mulher. Então, a gente vê que o mundo, Deus está, apesar de haver um silêncio profético, nós vamos entender que Deus está ativamente trabalhando na história, preparando o caminho, preparando o mundo para receber o Messias. Aliás, essa é uma certeza que nós temos e que o cristianismo nos dá, que Deus não apenas criou e saiu de cena, mas Deus se envolve ativamente
com seus filhos com o tempo. Deus, em Jesus, Ele vem, Ele toca a história, Ele muda a história, Ele conduz a história. De forma clara, a providência de Deus está conduzindo a história para o dia em que o Senhor será de novo, virá de novo, será entronizado e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Mas quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos lembrar, você veio agora do módulo do Antigo Testamento, você vai lembrar que o último livro cronológico, né, na Bíblia hebraica, do cânon hebraico, é Crônicas. Crônicas termina com a narrativa da queda de Jerusalém e o fim do Reino do Sul, o Reino de Judá. E também ele vai falar ali sobre o cativeiro e o retorno do cativeiro, né, com o edito do rei o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, lá em 2 Crônicas 36. Agora, Malaquias, ele é o último escrito profético da Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica e na nossa Bíblia, Malaquias é o último livro profético. Ele termina com uma profecia dizendo que viria um novo Elias. Então Malaquias está dizendo que Deus vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, e que o Elias iria vir, aquele precursor do Messias chegaria. O texto de Malaquias, ele termina com reticências. E essas reticências, ela emenda naquela página em branco que está ali. Né, que a gente está vendo, aquelas reticências de Mateus, ou seja, aquela promessa de Mateus ali, de Malaquias ali, aonde termina, e ela termina dando para a gente essa impressão de uma continuidade, que Deus está se movendo, que Deus está fazendo. Ele se junta a todo esse acontecimento histórico que se dá a partir de então. Então a gente percebe que o Novo Testamento, enquanto narrativa, começa já. Então a gente está terminando aqui, o povo voltando, o livro de Crônicas, o povo voltando para Jerusalém. A gente vai ver Neemias, a gente vai ver Esdras, essa reconstrução, o pós-exílio, né? O livro de Crônicas narrando tudo isso. E logo em seguida a gente vê que o Novo Testamento, a narrativa do Novo Testamento, ela já começa de cara com o Império Romano. O mundo já está agora não mais debaixo dos babilônios, né, como a gente viu ali no finalzinho do relato de Crônicas, mas agora são os romanos, esse novo império e essa nova superpotência. Então, nós vamos dar uma olhadinha, né, nesse período. Então, durante 4 séculos, o mundo experimentou uma transformação nunca antes vista na história da humanidade. Essa página em branco registra um período de 400 anos de profundas transformações que aconteceram no mundo. Por exemplo, nós temos aqui, eu coloquei aqui para você, o aparecimento e a desintegração dos impérios mais poderosos e fascinantes e também um dos impérios mais efêmeros que já existiram, que foi o Império Grego-Macedônico. Durante esses 400 anos, o mundo sofreu também a helenização, ou seja, a cultura grega começou a ter influência muito forte em todos os lugares quais os gregos dominaram. E isso trouxe grandes mudanças, não apenas para o mundo, mas também para o contexto judaico. Uma outra coisa que nós vemos também durante esses 400 anos é que uma nova superpotência mundial aparece. Não apenas o caso dos gregos, mas nós vemos agora Roma surgindo nesse cenário como uma superpotência mundial, também fruto ou passiva de todas as mudanças que o Império Grego trouxe, a helenização, a questão da língua, a questão da cultura, né? Então a gente vê que há uma mudança sensível na humanidade, no jeito de se perceber a humanidade, no jeito de ser até então. A gente vê que o mundo do Novo Testamento, ele está ele está recebendo esse momento de uma profunda transformação e, por que não dizer, entendam bem, guardadas todas as proporções, uma globalização do mundo naquela época.
Novas frentes descobertas, a navegação, rotas comerciais estabelecidas, né? A Pax Romana que proporcionou isso para o mundo. Então a gente tem aqui um mundo em transformação, um mundo em profunda transformação quando a gente olha para esses 400 anos de silêncio. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, e vai resumir isso muito bem para a gente. Ele vai dizer que quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, naquele momento certo, quando a providência de Deus preparou toda a história, a providência de Deus organizou o mundo de tal maneira que o mundo não apenas estivesse pronto, mas estivesse propício à propagação do Evangelho. Então Paulo vai dizer que na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho. Então, apesar de haver um silêncio profético, uma voz de Deus profética não ser usada, a gente vai ver que há muito barulho nos bastidores da história. Há muito barulho na forma como o mundo está acontecendo, como esse contexto político, geopolítico está se revelando e está acontecendo durante esse tempo de 400 anos de silêncio. Por exemplo, no foco do Novo e Antigo Testamento é um comentário bíblico que é muito importante você ter, porque ele vai te dar uma ideia bem geral de todos os livros da Bíblia e também desses contextos. O autor, ele coloca algo muito interessante. Em Roma, né, ou no Império Romano, na época de Jesus, havia mais estradas pavimentadas. Pavimentadas, você sabe, com aqueles blocos, né, com pedras. Havia mais estradas pavimentadas do que havia no Brasil em 1980. Então o mundo estava pronto, o mundo estava com estradas prontas, o mundo estava em paz, o mundo tinha uma língua que unificava todo o mundo. Então, na plenitude dos tempos, Deus trabalhou em toda a história para que na plenitude dos tempos Jesus viesse e esse contexto de Novo Testamento acontecesse. Mas antes disso, a gente vai olhar um pouco alguns fatos importantes desse período. Então a gente começa a olhar para esses eventos a partir da queda de Jerusalém. Então em 586, com a vitória dos babilônios, os hebreus passam então agora a enfrentar um problema político muito complicado na sua história. Eles vão perder ao mesmo tempo a sua terra, eles vão perder a monarquia, eles vão perder a cidade de Jerusalém e o pior, eles vão perder o seu templo. E aqui há um grande problema, porque durante esse tempo, logo que Jerusalém cai, a gente começa a ver no mundo judaico a dispersão ou a diáspora. Eles começam então a sair pelo mundo. E isso começa a se tornar um grande problema para esse povo. Por quê? Porque agora, sem a sua terra, sem o seu templo, sem o seu rei, sem a sua cidade sagrada, esse povo começa a ter um problema racial, um problema étnico. Quem eles são? Quem é a sua identidade como judeus? Quem eles são de forma étnica, de forma cultural? O que é ser um judeu? O que é permanecer fiel às suas raízes e aquilo que Deus os chamou e o fez para ser? Então a gente vai ver que a destruição do templo de Israel, né, de Jerusalém, trouxe sérias consequências para os judeus. A primeira consequência, a base da religião judaica, ela foi destruída. Por que isso acontece, gente? Você vai lembrar que o templo era considerado o lugar da habitação de Deus. Era no templo que sacrifícios eram feitos, que as celebrações litúrgicas aconteciam, que a vida se desenvolvia ao redor do templo. Tudo acontecia ao redor do templo. Você vai lembrar dos Salmos de Davi, quando ele diz que ele preferia estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. A gente vai ver que o templo ocupava essa lacuna, ocupava esse lugar de destaque. Quando a gente vai olhar, por exemplo, no Salmo 68, no Salmo 73, o Salmo 78, ele está falando de todas as coisas que estão envolvidas no
no templo e que acontecem no templo e que a falta do templo traz na identidade religiosa e na forma de adoração do povo. É muito interessante quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 96. No Salmo 96, quando o salmista está dizendo sobre o Senhor, que Ele é acima de todos os deuses, que não há outro como Ele, ele está escrevendo aquilo a partir de uma situação de cativeiro, a partir do exílio. E ele está tentando trazer a lembrança do povo que lia aquilo, que apesar de não estarem na sua terra, apesar de não terem a sua cidade, apesar do templo não estar ali, ele está tentando animar o seu povo a se lembrar do caráter e de quem Deus o é. Então isso é muito importante. A primeira coisa que acontece é que a base da religião judaica, ela é abalada. A segunda coisa que a gente vai ver é que, em segundo lugar, a destruição do templo também questionou esse povo como a sua existência como nação. Antes disso, antes de falar dessa parte, nós precisamos lembrar também que as funções do templo, a casta sacerdotal, o ofício sacerdotal, também fica comprometido e deixa de existir a partir do momento que o templo é destruído ou que o templo é esvaziado. Então, em segundo lugar, a destruição do templo significou um questionamento da existência deles como nação. Por quê? Eles perderam todos os símbolos das suas alianças. Eles perderam, por exemplo, a terra, que era o símbolo da aliança de Deus com Abraão. Eu vou te dar uma terra. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Eu vou te estabelecer naquele lugar. Aquele lugar vai ser seu. Eles estão perdendo essa referência de tudo aquilo, de toda a história de Deus, os trazerem para aquele lugar e os colocarem naquele lugar. E a partir daquele lugar, estabelecê-los como seu povo e eles como o seu Deus. A segunda coisa que a gente vai ver é que onde quer que houvesse um judeu espalhado pelo mundo, havia uma crise teológica também, né? Porque o Senhor permitiu que o seu povo fosse derrotado. Nós não somos o povo escolhido do Senhor, nós não somos o seu povo. Será que Deus era mesmo bondoso? Será que Ele era mesmo zeloso? Será que Ele era capaz de nos proteger? Será que Deus era quem Ele dizia que era? Então a gente vai ver que há, depois disso, um questionamento dessa existência deles, não apenas da perda das suas alianças, mas da perda dessa certeza de quem Deus é e de como Deus estava se movendo. A terceira coisa que a gente vai ver aqui é que a perda da posse da terra também foi um problema, porque rompeu essa ideia da sua aliança, da aliança de Deus com Israel e com Judá. Deus está então agora tirando eles do lugar para onde eles não deveriam sair, aonde Deus os colocou. E por fim, a identidade nacional e os vínculos religiosos, eles foram se perdendo. Houve uma absorção de culturas dos babilônicos, houve uma absorção de comportamento dos babilônicos, houve uma absorção da maneira, da cosmovisão babilônica, e os vínculos religiosos então vão se perdendo. Por quê? Porque eles eram construídos, todos eles ao redor do templo. Eles eram construídos em volta dessas promessas que ali haviam se esvanecido. Por isso, por exemplo, que Jeremias 29 é tão assustador para o judeu que leu aquilo. Porque havia um grupo de profetas dizendo: olha, Deus vai tirar a gente daqui rápido, saiam da cidade, saiam da cultura, cuidado, não se envolvam, Deus vai nos tirar, esse período vai passar logo. E Jeremias vem e diz: não, pelo contrário. Vivam dentro da cultura, criem filhos, casem seus filhos, casem suas filhas, deem-se em casamentos, orem pela prosperidade do lugar, porque esse lugar prosperando, vocês vão prosperar juntos. E aquilo para eles é praticamente inaceitável. Como que Deus poderia se manifestar a eles se eles não estão na terra deles, se eles não têm o templo deles, se eles não têm a identidade deles?
Então a gente vai ver que com a queda de Jerusalém, a identidade nacional e os vínculos religiosos vão se perdendo. Então, uma outra coisa muito interessante, que no exílio a gente vai ver que pela primeira vez na história, até então deles como povo de Deus, não vai haver mais um governo autônomo, um governo legitimado por Deus. A partir de agora eles são governados por outros povos. A partir de agora eles são subjugados por outros povos. Então todas as alianças são questionadas. A identidade daquele povo que é construído, aquela identidade construída em cima das alianças, aquela identidade construída em cima daquilo que Deus falou com eles, aquela identidade construída pelo Senhor, aquelas promessas de que eles habitariam numa terra, aquelas promessas que eles comeriam o melhor da terra, aquelas promessas que nunca faltaria um herdeiro, nunca faltaria alguém da linhagem de Davi no trono, agora estão em suspensos. E esse povo agora vai para o exílio. Então o exílio babilônico foi esse período em que os judeus tiveram que repensar, à luz de tudo o que ocorreu com eles, o relacionamento entre eles e Deus e a posição deles em relação à Torá, em relação à lei. Foi um período onde eles tiveram que, como nação, eu coloquei aqui, eles precisavam se adaptar e se remodelar. É muito interessante quando a gente olha e a gente vai pensar alguns acontecimentos que você com certeza ouviu aulas passadas. Daniel, por exemplo, eu falei aqui já de Jeremias, que Jeremias fala que agora o povo tem que viver nessa nova realidade. Jeremias 29, dá uma sondadinha lá depois. Daniel, no capítulo 1, nós vamos ver que Daniel decide não fazer parte daquilo que os babilônicos gostariam. Por quê? A primeira coisa que eles fizeram é uma despersonalização. Eles mudaram o nome daqueles meninos. Eles não tinham mais a personalidade. O nome para um judeu tinha tudo a ver com aquilo que Deus falava com ele, tinha tudo a ver com quem ele era, com a sua identidade. E eles então mudam esse nome segundo as suas divindades locais. Veja bem, nós estamos falando de Daniel e 3 amigos, mas com certeza você sabe que foram muito mais judeus para a Babilônia nesse tempo. Mas a gente vê que há esse processo bem complicado e é onde eles vão ter que então se adaptar e se remodelar. Então, sem o templo e longe da terra prometida, eles precisam se adaptar a esse novo contexto que eles foram inseridos. Além de ter que remodelar toda a sua vida sem os seus 2 grandes baluartes, que eram o templo e a terra. Vamos ler aqui juntos o Salmo 137. No Salmo 137, o salmista vai expressar para a gente todo esse sentimento do povo dentro desse momento que eles estavam vivendo. Olha só, eu vou ler com você. Diz lá: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E aí o salmista vai dizer: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Veja bem, a identidade desse povo firmado naquela terra. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra as rochas. A gente vê que esse salmo ele termina de uma maneira politicamente incorreta, né? Mas revela para nós um sentimento daquele povo.
Eles estão com saudade da sua terra, eles acham um absurdo cantar as canções de Sião em qualquer outro lugar. E isso também reflete o nível e a relação e a comunhão que eles estão e que eles têm com Deus. E isso tudo é retratado nesse trecho. O que finalmente passa a mudar a sorte dos judeus é que no ano de 539, os medo-persas vencem, conquistam uma vitória sobre os babilônios. E Ciro, então, ali, governador persa, ele dá uma liberdade para que esses povos que eram então dominados pelos babilônios pudessem voltar à sua terra ou pudessem ficar ali, eles tivessem liberdade de ir e vir, vamos dizer assim. Então, com a vitória de Ciro, os povos dominados foram convidados a permanecer ou retornar às terras de origem e às suas práticas antigas. Ou seja, eles não mais precisavam viver e ter e repetir a cultura dos babilônios, porque essa era a estratégia dos babilônios. Eles queriam alienar o povo da sua cultura e absorver o povo nesse processo. Já Ciro diz, não, vocês podem voltar, vocês podem retomar a terra. Então, para os judeus foi-lhes permitido reconstruir o templo de Jerusalém e observar as leis de Moisés. Eles podem voltar. O livro de Esdras vai dizer isso para a gente. Eles podem retomar a sua prática antiga. E a Bíblia hebraica termina com a sua descrição histórica desse retorno dos judeus da Palestina sobre o decreto de Ciro o Grande. A gente vai ver isso lá no livro de Neemias e no livro de Esdras. Enquanto Neemias vai se envolver na reconstrução das muralhas de Jerusalém, Esdras vai retomar, vai restaurar todo o processo da adoração, todo o processo litúrgico da nação. Acho que no capítulo 8 de Esdras, ele se levanta depois de todo um processo e ele lê com todo o povo de pé, ele lê a lei é proclamada, é promulgada, a lei é dita em alto e bom som e retorna para o lugar que ela pertencia na vida do povo. Entre esse episódio do retorno do exílio até o início ali de Mateus e de Lucas, vão acontecer esses 400 anos que vão marcados por movimentos e eventos históricos decisivos para os judeus e também para toda a humanidade. Dentro desse tempo, por exemplo, os persas ainda voltaram a dominar e também os gregos. Então, durante o domínio do Império Medo-Persa, a religião judaica também foi transformada. A primeira grande inovação que acontece no domínio dos Medo-Persas foi a criação de pequenos centros de reunião que eram conhecidos como sinagogas. Então, tais centros foram criados para que a lei fosse transmitida, estudada e incentivada a sua prática. Lembra? Não tem mais o templo está destruído. Eles não têm mais esse lugar de reunião. Então a gente vê que há uma mudança na forma cultica, na liturgia do povo. Eles deixam de valorizar tanto os sacrifícios e passam agora a valorizar mais a lei. A lei ela passa a ser mais valorizada do que a prática sacrificial do Antigo Testamento. Ou seja, não era uma substituição do templo pela prática da lei, mas havia então uma ênfase na observância dos preceitos da Torá como forma de manter uma realidade ou uma identidade judaica religiosa. Também há uma outra transformação interessante nessa dominação medo-persa, é que há o estabelecimento do aramaico como uma língua corrente. O povo passa agora a falar o aramaico. Desculpa. E isso
gera um grande problema. Por quê? Porque eles estavam falando agora uma língua diferente daquela que havia sido escrito, todo o contexto escrito da Torá e da Bíblia hebraica, uma língua diferente do hebraico. E a partir de então vê-se a necessidade de pessoas que eram instruídas na lei, como não apenas para ler a lei, mas para ensinar a lei ao povo, para interpretar o real significado da lei, o que aquela lei estava dizendo. Ali a gente vê o surgimento dos mestres, né? Lá na frente, nós vamos ver depois ali no contexto religioso, nós vamos ver o surgimento de classes de pessoas que vão ensinar, de maneiras que vão ensinar. Mas aqui começa a nascer as tradições, os anciãos que ensinavam as leis. E no final desse tempo, dos Medo-Persas, Alexandre o Grande, grego, ele se torna senhor do Antigo Oriente Médio. Então o domínio persa dá lugar agora a uma dominação grega. Alexandre o Grande se torna senhor do Antigo Oriente ao derrotar os persas em várias batalhas, e a partir de agora eles estão, os judeus agora estão sendo submetidos à dominação grega. E como que essa dominação grega acontece? Então, há algo que a gente chama de um processo de helenização. A cultura grega era chamada também de helenismo, há tempos vinha já se propagando pelo comércio e pela colonização grega. Então os gregos começaram a estabelecer o seu comércio, começaram a colonizar o mundo, mas quando Alexandre o Grande começa a conquistar, essa helenização, esse processo de expansão da cultura grega, ele toma uma força incrível no mundo, no Oriente Médio. Então, por exemplo, o idioma grego torna-se a língua franca, ou seja, a língua mais falada, a língua comumente usada no comércio e na diplomacia. Então você negociava e você conversava e você trocava produtos, e o grego era a língua que proporcionava tudo isso. Outra coisa que acontece é que durante esse tempo a gente vai ver, né, que o grego é a língua falada inclusive em Roma, né? Todo mundo falava grego. Também há um desenvolvimento de uma prática judaica a partir do pós-exílio, que começou a se chamar judaísmo do Segundo Templo. Nós vamos ver na aula que vem como que isso, porque aí vai envolver mais a parte religiosa, como que isso se desenvolveu. E esse judaísmo do Segundo Templo, ele é contemporâneo a Jesus e é todo o desenvolvimento que vem, não apenas nesse período antes de Jesus, mas também até o ano 70 depois de Cristo. E aí a gente vê que Alexandre o Grande, com seu falecimento, ele divide, né, os seus generais, vão dividir o império em 4 porções. E nós vamos olhar para apenas 2 delas, que são mais importantes, porque são um plano de fundo que interessam ao Novo Testamento, essas porções que foram ali, essas dinastias que foram ali estabelecidas na Judéia. Se você tiver uma Bíblia católica em casa, você vai lá no livro de Macabeus e você vai ver que o livro de Macabeus tem um registro muito claro do que aconteceu nesse tempo, durante esse tempo, você vai ver bem registrado ali no livro de Macabeus. Então, a gente vai ver surgindo dentro da dominação grega, depois da morte de Alexandre o Grande, 2 impérios que tomaram lugar e tomaram conta da Palestina. O primeiro deles, chamado de o Império dos Ptolomeus, ele era centralizado no Egito e tinha Alexandria como sua capital. A Cleópatra, né, que morreu no ano 30 a.C., foi o último membro da dinastia dos Ptolomeus. Então, durante esse império, os judeus experimentaram um tempo de muita paz, um tempo de certa tranquilidade e de certa liberdade religiosa. E isso foi muito importante, porque durante esse contexto alexandrino é que as primeiras traduções da Torá e depois também todo o restante da Bíblia hebraica são traduzidos para o grego,
que é o que a gente conhece lá da Septuaginta. Então surge toda a escritura, olha bem, Deus trabalhando de tal maneira, surge toda a escritura agora disponível na língua mais comumente falada. Ela não está só em hebraico e ela não está só em aramaico. Agora ela tem uma cópia, os copistas a fazem também em grego, né? A Septuaginta aparece para a gente. Então os Ptolomeus vivenciam, né? Estão ali nesse tempo e a gente vê que é um tempo de paz. Logo em seguida, nessa mesma... no império, ainda dentro do Império Medo-Persa e Grego, a gente vê o Império dos Seleucidas, né, que tinha por centro a Síria. Então, o primeiro que governou tinha por centro Egito, mas agora o centro muda para a Síria, e os Seleucidas tomam o poder dos Ptolomeus. E esse período de paz termina com essa invasão da Palestina por Antíoco III. E aqui começa o grande problema, porque Antíoco III é um cara muito sem noção. Enquanto os Ptolomeus têm um pouco mais de consciência e de respeito, Antíoco ele faz algo completamente sem noção e destruidor. Em 168, a abolição, eles vão ali, Antíoco abole o culto judaico e abole isso também no Templo de Jerusalém e transforma agora o Templo de Jerusalém em um templo pagão. O templo agora se torna um lugar onde toda e qualquer divindade poderia ser adorada. Um ano depois, em 167, ele sacrifica um porco no altar e dedica aquele altar a Zeus, o deus do Olimpo. É o que a gente vê na profecia de Daniel falando sobre o absurdo, né, da desolação ali que iria acontecer. Então a gente vê que ali acontece e os judeus então começam a se revoltar. Há de imediato uma resposta judaica a toda essa ofensa ou a toda essa arbitrariedade dos Seleucidas. Então, no mesmo momento, um homem chamado Matatias, ele se levanta junto com seus filhos e eles resistem a essa obrigação de sacrificar e deixar sacrificar a deuses estranhos ali no templo de Jerusalém. Então Matatias se recusa a fazer isso. E quando um outro judeu na sua aldeia ali vai então prestar o culto a um deus pagão, Matatias mata esse judeu e foge com seus filhos para uma região montanhosa, e eles então abrigam ali e dão origem a um terceiro período, que é o período dos Macabeus, que você vai encontrar ali no livro de Macabeus, na sua Bíblia católica. É importante e é interessante você ler isso. Então, em 167 a.C., tem o início da revolta dos Macabeus. Sob a liderança da família de Matatias, eles também eram chamados de Asmoneanos, porque eles eram netos de Asmon, né? Ou simplesmente Macabeus por causa de um apelido de martelo, né? Macabeu significa martelo, que era conferido a um dos filhos de Macabeus. Então Judas Macabeu derrotou os sírios em campo de batalha. Eles começaram com várias guerrilhas, com várias pequenas revoltas, guerra civil, até que chegaram o momento de derrotarem os sírios. A revolta dos Macabeus também deflagrou uma guerra civil entre judeus que eram pró-helenistas e anti-helenistas. Então a gente vê que não apenas havia o problema dos sírios, mas havia também alguns judeus que apoiavam aquilo, né? É algo que eles tiveram que lutar internamente também. E esse conflito interno foi até 163, quando Antíoco Epifânio faleceu. E finalmente os Macabeus recuperaram a sua liberdade religiosa com Jonatas Macabeu, que ele conquistou a Palestina de uma vez por todas. Eles expulsaram as tropas sírias da cidade e eles então ocuparam Jerusalém. Então, a partir desse momento, há o início de um processo de independência que se oficializa depois do governo do sucessor de Jonatas Macabeus, o Simão Macabeus. Ele então vem e ele retoma o poder
ali, e ele não apenas retoma o poder, eles não apenas retomam o poder, mas eles agora se declaram independentes. E aí nós começamos a ver o surgimento do Império Romano. Nesse processo que que Simão Macabeu faz, Jonatas Macabeu, quando ele assume a guerra, quando ele ganha a guerra, ele faz uma aliança com Roma. Então agora, a partir de agora, eles são protegidos de Roma. Simão Macabeu, quando dá o seu grito de independência, oficializa a independência, ele faz um acordo de tal maneira que ele iria deixar de pagar tributos tanto à Síria quanto a Roma. E aí eles estão, nesse momento, eles são aliados de Roma, não pagam tributos a Roma, mas começam a enfrentar uma instabilidade interna. Entre eles começam a brigar, ao ponto de que no ano de 63, Pompeu machucou aqui, foi errado o corretor, né? Marchou para Jerusalém e destituiu Aristóbulo, que então era a pessoa que governava a Judéia e a Palestina, e anexou a Judéia a Roma e estabeleceu então um rei vassalo ou um rei submetido a Roma chamado Herodes. E aqui a gente sabe que é quando começa a página de Mateus 1, a página escrita. O período de 400 anos geopolítico está se encerrando aqui. Então os macabeus tiveram esse período, estabeleceram-se de novo, tiveram as suas brigas, deixaram de pagar os seus impostos a Roma, eles começam a ter as suas diferenças internas, ao ponto de Roma vir e tomar de volta a Palestina e colocar agora um rei vassalo, uma pessoa da sua confiança. Mas eles não colocam qualquer um não, gente, eles colocam o Herodes. Herodes era idumeu, ele não era descendente de Davi, então já foi um primeiro problema para o povo da Judéia. Herodes não descendia de Davi, não era nem mesmo judeu, já que ele tinha sangue edomita, né, de Esaú, e Herodes entrou na família real em Roma ao tomar Mariane, né, na família real ali dos macabeus, ao tomar uma das filhas dos macabeus, Mariane, como uma entre as suas muitas esposas, e isso lhe deu então esse direito a reinar ali na Judéia. Herodes era um indivíduo astuto, invejoso e cruel. Você vai encontrar isso nos livros de história. Por exemplo, ele assassinou 2 de suas esposas. Ele matou pelo menos 3 dos seus próprios filhos. Havia, se eu não me engano, Flávio Joséfo registra de que havia um dizer que era melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes, porque ele tratava melhor o porco, que era um animal imundo, do que os seus próprios filhos. Herodes era um cara que não tinha escrúpulo, ele não tinha nenhum medo de fazer o que quer que fosse para manter o seu governo e manter o seu poder. Mas ao mesmo tempo, ele também foi aquele que ordenou a matança dos infantes, né, das crianças em Belém, quando a gente vai ver Mateus narrando isso. Né? Ele era esse cara sedento de sangue. Ele ouviu que poderia ter um rei nascendo e ele manda matar todo mundo. Né? Também ele era um governador eficiente e um bom político. Ele se movia bem no meio político. Ele conseguiu sobreviver às lutas. Ele se manteve por 30 anos no poder ali dentro do Império Romano. Ele se virou ali entre os Césares que foram acontecendo. Ele deixou Marco Antônio e Cleópatra, e ele veio para César Augusto, e ele convence César Augusto de que agora ele era leal a César Augusto e não mais a Marco Antônio e a Cleópatra. Então veja bem, ele era um cara astuto, ele era um governante astuto, ele era um governante inteligente, ele era um homem com uma visão política bem aguçada. Era também um administrador, um bom administrador de certa maneira, um administrador que fazia a sua administração pensando em manter-se no poder, e ele fazia isso
com uma tal de, usando um artifício da polícia secreta. Havia toque de recolher, haviam pesados impostos, mas ao mesmo tempo o que ele fazia? Ele distribuía cereal gratuito em períodos de fome. Às vezes ele distribuía roupas em épocas de calamidade. Então, ao mesmo tempo que ele oprimia com uma mão, ele comprava com outra mão. Você já deve ter ouvido essa expressão de que os porcos sempre vão votar na mão que os alimenta. Então, essa era a estratégia de Herodes. Ele oprimia, mas de vez em quando ele ia lá e dava alguma coisa em troca para tentar conter e segurar o povo e abaixar o ânimo do povo. Mas qual foi a maior contribuição, segundo os historiadores, de Herodes? É o templo. Ele faz um embelezamento do templo de Jerusalém. Esse templo ele começa a construir no meio do seu reinado, e esse templo só vai ser terminado no ano de 63, depois de Cristo, e é destruído no ano 70. É o mesmo que Jesus olha, os discípulos falam: olha, Senhor, olha que lindo esse templo. Jesus olha e fala: mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Lembram dessa passagem? É esse templo que ele está edificando. Então, havia uma frase, Joséfo diz que quem jamais viu o templo de Herodes nunca viu o que é belo. Herodes morre ali no ano 4 a.C., e a gente vê que a partir desse momento os seus filhos dividem a Palestina e passam a governar a Palestina. A gente vai ver isso um pouquinho mais na aula que vem. E aqui, com esse período dos romanos, com esse início do período dos romanos, a gente encerra a nossa visão de um processo geopolítico que o mundo vivia. Nós viemos desde o exílio babilônico, desde a queda de Jerusalém, em 586, nós passamos pelo exílio babilônico, nós passamos pelos medo-persas, nós passamos pelo Império Grego e chegamos ao Império Romano. Veja bem, toda a história sendo movida pelo Senhor, toda a mão de Deus e a providência de Deus movendo o mundo para que o Evangelho, para que Jesus viesse, para que a sua obra fosse consumada. Termino a aula de hoje, sei que é uma aula um tanto quanto com informações mais históricas, tanto quanto enfadonha, mas eu quero terminar a aula de hoje com uma aplicação prática para a tua vida. Deus está ativamente trabalhando na história para fazer o seu plano se cumprir, para que a redenção seja completada, para que Jesus reine definitivamente. Em dias de dificuldade, meus irmãos, em dias de tensão e medo, nós estamos aí diante de uma guerra, na Rússia, nós estamos aí diante de pandemia, diante de tanta insegurança no mundo. Nós precisamos nos lembrar que na plenitude dos tempos o Senhor veio, na plenitude dos tempos o Senhor voltará. E apesar de vivermos um período de silêncio profético, se a gente pode dizer assim, Deus está trabalhando ativamente na história. Deus está trabalhando, refinando o seu povo. Deus está trabalhando, nos tornando semelhantes a Cristo Jesus. No final dessa aula eu quero te encorajar a olhar para tudo ao seu redor e ver a poderosa mão de Deus agindo, trabalhando e te redimindo e te conduzindo cada dia mais perto ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão e a boa mão do Senhor e que a face do Senhor seja sobre você e que o Senhor te dê paz. Nos vemos na próxima aula, em nome de Jesus. Deus te abençoe.